Comecei a gritar pedindo ajuda, implorando que deixassem meu filho em paz e não o levassem. Nisso chega uma caminhonete cinza do ano e eles o colocam dentro. Meu filho estava no chão sendo algemado. Então eu comecei a gritar com eles e eu estava com umas garrafas de coca na mão e comecei a jogar as garrafas neles. Então um deles se vira e me dá atira em mim. Então ele atirou no chão para me assustar, para que eu saísse dali e não ficasse gritando nem fazendo nada. E ele me mandou calar a boca. Ele perguntou: "Tem certeza que quer ver as fotos?" Eu confirmei. Quando eu vi meu filho, quando me mostraram as fotos do meu filho estava em pedaços. Quer dizer, meu filho não está inteiro, ele está em pedaços. E até agora ainda não me deram uma data para a entrega dele. Eu vou lá o tempo todo e eles sempre me dizem a mesma coisa, que o teste de DNA ainda não chegou, que isso demora, que não sabem quanto tempo pode levar. E eu falei para ele, já faz 2 meses. E um deles me respondeu: "Nossa, às vezes demora até 1 ano para entregá-los." No momento foram encontradas 4 sacolas e depois mais 4. Entre essas sacolas, chegaram a 12 com mais 2 achados de uma ossada. E, infelizmente, vimos aquele corpo ensacado que era de uma criança, era o Carlinhos. Não, mudou demais. Mudou demais a minha vida porque, bem, não sei, existe uma vida sem meu filho. Conforme os dias passam, mais eu sinto falta dele, mais eu preciso dele aqui comigo. Nada é mais doloroso na vida do que perder um filho. No entanto, esse sofrimento se torna ainda mais dilacerante quando nem sequer se tem a oportunidade de dar um último adeus como deveria ser. Esta é a história que acompanha todos os dias a senhora Liliana Espinosa, mãe de Juan Carlos Moreno Espinosa, que tinha apenas 18 anos quando infelizmente tiraram sua vida. Neste vídeo, ela relata o difícil caminho em busca de justiça, esperando encontrar paz para a memória do filho. Olá, meu nome é Liliana Araceli Espinosa Martim e estou aqui para exigir que me entreguem meu filho, que é o Juan Carlos Moreno Espinosa, que já está há 2 meses no CEMEF. Não fizeram nem os testes de DNA que são de genética, porque me dizem que é muito demorado, que podem demorar até 1 ano, 2 anos para que cheguem os resultados dos testes genéticos. Meu filho já está lá há 2 meses. Ele, bem, já morava junto, mas ele só às vezes ia para as feiras ajudar um rapaz na feira. E ele estava aqui em casa, ou seja, se não estava jogando no celular, ia para as maquininhas de caça-níquel ou ficava com a esposa dele, que ia para a casa dela lá em Juan de la Barrera, era lá que eles moravam. E ele ia para lá e então os dois iam trabalhar juntos na feira. Ou então vinham para cá e ficavam aqui comigo. Mas ele tinha acabado de solicitar o RG dele e não teve tempo de buscá-lo. Na verdade, eu tenho aqui o papel dele, do RG. Ele foi levado no dia 16 de dezembro de 2025. Estávamos em uma mercearia, em uma máquina caça-níquel. Então, 2 caras vieram andando e já estavam apontando para ele desde metade da rua, cada um com uma arma. Quando se aproximaram dele, gritaram para que se jogasse no chão, e meu filho se joga no chão. Quando ele se joga no chão, eu comecei a gritar pedindo ajuda, porque tinha muita gente do lado de fora da loja. Comecei a gritar pedindo ajuda, implorando que deixassem meu filho em paz e não o levassem. Nessa hora chegou uma caminhonete cinza, modelo novo, e colocaram ele dentro. Meu filho estava no chão sendo algemado. Então eu comecei a gritar com eles e com ele. Eu estava com umas garrafas de coca na mão e comecei a jogar nelas. Então um deles se vira e dispara um tiro na minha direção. Então ele atirou no chão para me assustar, para que eu saísse dali e não ficasse gritando nem fazendo nada. E ele me mandou calar a boca. Quando eu me afasto um pouco, eu pego meu celular para poder gravar a caminhonete na qual estavam levando meu filho. E não, eu não consegui gravar porque o rapaz atirou de novo.
Os que eu vi, bom, eu vi os três. Eu vi o rosto dos três, mas não me lembro bem dos rostos deles. Mas sim, eu olhei para eles e não pareciam tão velhos, quer dizer, pareciam ter uns 18 ou 19 anos. O que estava dirigindo, sim, parecia mais velho, tipo uns 20 e poucos anos. Mas os outros dois pareciam jovens. Então, quando levaram meu filho, o levaram e eu não soube mais nada dele. Tipo, até agora, até hoje. Já vai fazer 6 meses que o levaram. Eu comecei a gritar e comecei a ligar para o 911 para relatar, para que me enviassem viaturas. Mas a viatura só chegou cerca de 1 hora depois. E quando os policiais chegaram, começaram a me perguntar se eu tinha fotos do meu filho, como ele tinha sido levado, o que eu tinha feito para que o tivessem levado. E então eu respondi que não, que meu filho estava comigo nas maquininhas, que ele não estava fazendo nada, que ele estava lá nas maquininhas. E aí eles foram embora, me disseram, então vamos fazer o boletim de ocorrência. E foram embora e não voltaram mais. Os policiais não voltaram nem agiram. O que aconteceu foi que no dia 16 de dezembro, quando a viatura chegou aqui e tudo, já eram quase 10 da noite. Já não havia mais ônibus para eu ir e ninguém para me levar. Então, é por isso que eu fui só no dia 17, porque além disso eu não queria fazer a denúncia aqui em Tlajomulco. Eu queria fazer lá na Calzada, em Guadalajara. E eu fui para lá, mas lá me disseram, sim, podemos te atender aqui, mas do mesmo jeito vamos te mandar para Tlajomulco para você fazer a denúncia lá, porque aqui não pode. Preferi ir direto a Tlajomulco para denunciar logo. No dia seguinte, 17 de dezembro, eu fui e fiz a denúncia na promotoria de Tlajomulco. O perito disse que os policiais afirmaram que eu não tinha saído para dar entrevista, que quem saiu foi uma vizinha, que eu não tinha dito nada, que eu não quis sair. Então, qual foi a mentira? Porque eu estava lá. Ou seja, fui eu quem fez o boletim de ocorrência, fui eu quem contei como tinham levado meu filho, tudo isso. Ou seja, eu contei tudo para eles. E eles, quer dizer, lá na promotoria disseram que eu não tinha feito nenhum boletim de ocorrência. Quando me ligaram das câmeras do C4 e C5 para me perguntar como era o carro, e me disseram que eles iam continuar, tipo, ver se conseguiam seguir o carro. E só. Tipo, nem sequer me ligaram de novo, nem falaram comigo, nem para dizer se seguiram ou não. Seguimos. Não sei, pois as imagens das câmeras do C4 e C5 ainda não chegaram à promotoria. Na mercearia, onde eu e meu filho estávamos, tinha câmera sim. No dia seguinte, quando eu já estava fazendo a denúncia, o pessoal do Ministério Público já mandou gente. E os donos da loja entregaram os vídeos para eles. Eles entregaram os vídeos para a promotoria e nem esses vídeos me mostraram, dizendo que tinham mandado para análise, que não sei o quê. Ou seja, nunca quiseram me mostrar nada disso. Então, o que eu digo para eles é: por que não me mostraram as imagens dessa câmera, se era essa câmera que filmava tudo? Ou seja, mostrava os 3 caras que levaram meu filho, mostrava o carro em que o levaram, as placas, enfim, mostrava tudo. Porque o senhor só quis me mostrar uma parte, não tudo, porque disse, é que eu não quero me meter em problemas. E eu entendo. A verdade é que dá para entender que às vezes as pessoas não querem se meter em problemas. Então, a parte que ele me mostrou foi só eu jogando as garrafas de coca para os meninos. Mas nos que entregaram lá na promotoria dá para ver tudo. Dá para ver tudo. E na promotoria não me disseram nada. Um deles me disse que tinham mandado para análise e que não sabia o que aconteceu com esses vídeos. Não sabia se tinham enviado para análise e se perderam ou estavam com o pessoal do MP. O pior pesadelo que uma mãe poderia imaginar chegou de repente à vida da dona Liliana com a privação da liberdade do seu filho. Um fato que mudou completamente sua realidade, pois a obrigou a iniciar uma busca angustiante para encontrar o paradeiro de Carlos. Ao mesmo tempo, pessoas com as piores intenções tentaram se aproveitar do seu desespero por meio de falsas promessas de devolver seu filho são e salvo, pedindo dinheiro em troca de supostas informações sobre como ela poderia reencontrá-lo.
Informação que já sabemos ao longo dessas entrevistas que acontece com muita frequência. Acontecem. Eu começo a procurar por coletivos para começar a buscar meu filho. Então, entrei no coletivo Madres Buscadoras de Jalisco, ao qual sou grata porque naquele momento realmente me apoiaram. Então, eu falei para elas sobre uma busca porque estavam me ligando para ficar me dizendo coisas, me extorquiram. Eu dei 10 mil pesos porque me disseram para dar 10 mil pesos e que iam me entregar meu filho, que eles o tinham, ao que eu transfiro 10 mil pesos. E quando eu transfiro, o rapaz começa a me mandar mensagens e me disse: vai até o Rera de Santa Anita, lá eu vou te entregar seu filho. Vai chegar uma caminhonete e uma Benz branca e lá vão te entregar ele. Já vai, daqui a meia hora eu te entrego seu filho. E aí eu fui até o Rera de Santa Anita e eles nunca chegaram. Eles nunca chegaram e eu fiquei ligando e mandando mensagens, mas já tinham me bloquearam tanto para ligações quanto para o WhatsApp, eu já não podia fazer mais nada. Então daí eu fui embora porque já percebemos que era uma extorsão e aí entendemos que era só para tirar dinheiro da gente. Então eu venho e começo com os coletivos e aí me mandam uma mensagem dizendo para eu vir para cá, pela estrada de Caditla, em Caditla, na trilha dos Três Galos, que eu procurasse em uma árvore e que lá estava enterrado meu filho. E aí eu falei para o coletivo se podiam me ajudar, e sim, o coletivo foi, a gente esteve lá, fomos, procuramos e tudo, mas nunca encontramos nada ali. Então eu comecei com o coletivo, a participar das buscas e tudo mais. E da minha parte, minha família me ajudou, ficaram me ajudando a perguntar para as pessoas e tudo mais. Então, em janeiro, em fevereiro, eu recebo outra mensagem. Aí, nessa mensagem, me mandam dizer para depositar 5 mil pesos. Me manda dizer, mãe, oi. Disse, oi, mamãe, eu fugi, estou com medo. E aí eu coloquei uns pontos de interrogação e ele me disse, é que nós fugimos, eu fugi com o Bordo. Eu fugi com o Bordo, eles estavam mantendo a gente em no morro trabalhando e nós fugimos e estou com medo, mamãe. Ele pediu, deposita dinheiro para eu ir embora. Aí eu começo a fazer perguntas para ele dizendo, olha, mas é você mesmo, Juan? E ele dizia, sim, mamãe, sou o Juan. Isso eu achei estranho, porque meu filho nunca me chamava de mamãe, sempre me chamava de mãe. Mãe, mãe, ele nunca me chamava de mamãe. Então eu mando dizer para ele, faz uma videochamada comigo, faz uma videochamada e eu deposito dinheiro para você vir. Eu disse, ou venha de carro e eu pago. Ele me disse, é que ele cobra muito caro. Falei, não tem problema, enquanto você estiver aqui eu pago. E ela me disse, sim, tudo bem. E ela nunca apareceu. E desse número me bloquearam também. E assim, conforme os meses vão passando, em março recebo outra mensagem pelo Messenger. Ela me disse a mesma coisa. Mãe, eu fugi, estou com medo, estou na rodoviária de Ensenada. Ela perguntou, pode me enviar dinheiro para o ônibus? Então eu disse, me manda uma foto ou faz uma chamada de vídeo para eu saber que é você. Então, como eu postei fotos do meu filho no Facebook, me mandaram uma foto dele, mas editada. Ou seja, igual, mas ele me disse, tudo bem, estou aqui, olha, estou atrás de mim tem um ônibus e tem um posto de gasolina e ali está o OXXO para poder sacar o dinheiro. E eu disse, ei, mas e as suas tatuagens? O que aconteceu com as suas tatuagens? E ele me disse, tiraram, apagaram minhas tatuagens. E eu achei estranho porque não dava para ver nem a pele viva, nem nada queimado, nem nada. E aí eu disse, não, eu falei, faz uma videochamada comigo. Eu disse, me manda um áudio. E aí ele me disse, é que você sempre quer que eu te ligue ou faça videochamada. Deposita logo e pronto. E eu falei que eu não ia depositar nada até ter certeza de que era ele. Então outro rapaz me mandou mensagens e disse, não, senhora, é que seu filho está muito bravo porque a senhora não quer mandar o dinheiro. E bom, eu já vou embora. Eu já estou indo. Estou esperando o meu ônibus e minha mãe me mandou dinheiro para o meu ônibus. E eu disse, bom, tira uma foto dele distraído e me manda para eu saber que é meu filho. Ele disse, não, é que ele não quer. Então depois, segundo ele, meu filho me mandou outra mensagem e disse, mãe, mamãe, posso pegar o carro e você paga aí? E eu disse, sim, eu pago aqui. Ele disse, mas vai cobrar 14 mil pesos. E falei, não, meu filho, vão te cobrar 3 mil pesos.
Pois é, eu pago aqui. Então o motorista do Uber supostamente me mandou mensagem, me mandou a INI dele, me mandou a localização, me mandava fotos do carro e tudo. Ele disse: preciso que você deposite 1.500 para pedágios e gasolina. E eu disse que não. Eu disse não. Eu disse que só depois que ele trouxesse meu filho para mim, porque eu pago tudo aqui. Então, antes que meu filho me dissesse isso, a pessoa que supostamente estava com meu filho me disse que meu filho não podia falar, porque tinham queimado a boca dele por dentro e cortado metade do lábio dele. Então eu perguntei: ele não pode falar? Manda uma foto. Ele respondeu: não, deixaram ele igual ao Chuck e ele não quer. E aí eu disse: se não me mandar áudio, não fizer videochamada, não vou mandar dinheiro. Ele me mandou mensagem perguntando se podia vir de carro. Eu concordei. Perguntei ao motorista: meu filho está bem? Ele respondeu: sim, está vindo cantando. Eu perguntei: ué, ele não podia falar? Como está cantando então? Ela respondeu: não sei, senhora, mas estamos chegando. Chegamos amanhã de manhã. Como viram que não depositei dinheiro, também me bloquearam desse número. Desse número já me bloquearam também e não recebi mais dinheiro. Nem ligação, nem nada. Eu ligava e perguntava, mas não. Eu ligava, mas não me atendiam. Eu me sentia mal, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, é que eles estão mesmo com meu filho. Da primeira vez eu disse, se eles estão comigo, porque me mandavam mensagens onde supostamente ele mandava dizer, minha irmã tem um apelido. Então eu perguntava, como chamam sua tia? E ele me dizia, Jaques? Eu perguntei, e como você diz? Ele falou, minha esposa manda lembranças. E eu respondi, qual das duas? Só para perguntar, qual das duas? Se você tem duas e ambas estão aqui. Então ele me disse. Ela não respondeu e só visualizou a mensagem. Perguntei, como se chama seu pai? Disse, me diga o nome dele. E ela também não respondeu isso. Então aí eu percebi que não era meu filho quem estava me escrevendo. Quando levaram meu filho, também levaram o celular dele. E eu digo que desbloquearam porque ele, a noite toda do dia 16 de dezembro e o dia todo do dia 17 de dezembro ficaram conectados no Facebook dele, no WhatsApp dele. E eu ligava e mandava mensagens. E eu dizia, Juan, por favor, me responde. Entra em contato comigo. Quero saber como você está. Só me deixavam no vácuo, visualizavam as mensagens e rejeitavam as ligações. Então eu quero acreditar que as mesmas pessoas que levaram meu filho são as mesmas que me extorquem. Ele brigou com alguém, mas faz muitos anos, faz uns 3, 4 anos. Briguei com alguém para defender. Eu tenho um filho mais velho que ele, de 21 anos, e ele brigou. Meu filho mais velho tinha acabado de operar a mão. Então quiseram bater nele e meu filho defendeu o outro e o defendeu. Então, quando ele defendeu, o rapaz que quis bater no meu outro filho ameaçou e disse: eu ainda vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Então eu quero acreditar que tudo isso vem daí. Há pouco tempo ele voltou a ameaçá-lo. E ele me dizia, mãe, olha só, ele me disse isso e me disse aquilo. E eu já dizia, ai Juan, então não dê atenção para ele, não dê atenção. E então não. Ele não dava atenção e se virava porque era muito paciente. Ele era muito paciente. Ele era do tipo que se você dissesse algo para ele, gritasse com ele ou algo assim, ele só virava para te olhar e ria. E ele ria muito, só quando realmente o irritavam é que ele reagia. Enquanto isso não acontecia, ele não reagia. Ou seja, ele deixava eles serem, deixava eles à vontade. Então, já em abril, no dia 9 de abril, me ligaram da comissão de busca e a moça me disse se eu poderia me apresentar o quanto antes no CEMEFO. Disse que sim, que podia me apresentar. E ela me perguntou, eu te espero quando você vem? E eu disse que, por que me ligaram no dia 9 de abril, que foi numa quinta-feira? Não, o dia 9 de abril foi quinta-feira, e no dia 10 de abril eu me apresentei no CEMEFO. Quando eu me apresentei no CEMEFO, já estava tudo diferente. Já, quer dizer, antes para entrar me pediam a INE, agora já não me pediam mais. Disseram que não, pois eu precisaria dela lá dentro. Quando aconteceu com a da comissão de busca, ela me perguntou se não vinha algum familiar comigo, e eu disse que não, que eu ia sozinha.
Então me diziam para eu chamar mais alguém para ficar comigo. E eu disse que não, que eu sozinha. Falei para ela, sempre venho sozinha ver fotos ou algo assim? Pois não. E ela me disse, não, é que agora é diferente. E foi aí que percebi que, bem, meu filho já estava lá. A cada dia que passava, a luta dela ficava mais difícil. As constantes tentativas de extorsão que ela e sua família sofreram só aumentavam a incerteza de encontrar Carlos. E quando a esperança parecia desaparecer completamente, uma visita surpresa ao CEMEFO mudaria o rumo dessa história. No entanto, longe de ser o fim da sua busca, aquele momento daria início a uma nova realidade que a senhora Liliana continua enfrentando até hoje. Então a moça me disse que não, que eu precisava de alguém para me acompanhar. E aí eu disse que não. A moça disse, pode passar. Quando passei, apareceu a ficha de busca do meu filho na tela. Ela perguntou se eu tinha certeza de que queria ver as fotos e eu disse que sim. Então, quando vi meu filho, quando me mostraram as fotos do meu filho estava em pedaços. Meu filho não está inteiro, está em pedaços. E me mostraram as mãos dele, ou seja, os braços, antebraços, que é onde ele tinha tatuagens. Ou seja, me mostraram o braço dele, o antebraço, cabeça e pescoço, que são as partes onde ele tinha tatuagem, porque ele não tinha tatuagens nem no peito, nem nas costas, nem nas pernas, nem nada. Só nos braços, no rosto e no pescoço. E até agora ainda não me deram uma data de entrega dele. Eu vou lá o tempo todo e me dizem a mesma coisa, que o exame de DNA ainda não chegou, que isso demora, que não sabem quanto tempo pode levar. E eu comentei, falei, já faz 2 meses. E um deles me respondeu, e não, às vezes eles levam até 1 ano para entregar. Na verdade, eu não consegui mais. Na segunda foto que me mostraram, eu já não consegui falar. Não conseguia, tipo, parar de chorar. Falei que minha mãe estava lá fora, pois ela me ligou perguntando onde eu estava. Disse que estava no Semiejo. Ela respondeu, por que não avisou para eu te acompanhar? Eu disse, só vou ver umas fotos e já vou embora. E aí, quando eu ouvi que minha mãe estava lá fora, eu disse para a moça que estava lá comigo, aquela que está lá fora é minha mãe. E aí deixaram ela entrar? Deixaram minha mãe entrar e ela perguntou se era o Juan. Eu confirmei e ela disse que talvez eu tivesse me confundido por nervosismo. A moça perguntou se ela queria ver as fotos e minha mãe concordou. Então, assim que vimos, minha mãe também viu as fotos e disse que era o meu filho. Porque eu moro nessa parte aqui, de lá o sobrenome era Espinosa. Daqui até aqui. Então foi a parte que me mostraram do braço dela, do antebraço. E aqui ela tinha, aqui nesse aqui ela tem um dragão. A ele eu também reconheci, do dragão. E na outra parte do braço ela tinha uma âncora com uma rosa. E minha mãe me dizia que talvez não fosse meu filho, que talvez fosse outra pessoa. Mas aí eu disse para minha mãe, sim, lógico que a mesma pessoa teria 5 tatuagens iguais e no mesmo lugar. Porque não me mostraram a cabeça do meu filho. A única coisa que me mostraram foi essa parte aqui, onde meu filho tinha o sobrenome Moreno. E como eles apagaram para minha mãe, só ficou o M e o O. Então foi por isso que eu reconheci o crânio da cabeça do meu filho, porque foi pelo sobrenome daqui, de Guadalupe, minha nora. Ela esteve aqui comigo, ela soube quando me ligaram. Nesse dia, ela estava com a mãe dela, e eu liguei para ela para dizer que já tinham encontrado o Juan, que ele já estava no CEMEFO. Ela me perguntou onde eu estava, respondi que no CEMEFO. Ela foi até lá e quis saber como eu o encontrei, que se ele estava inteiro ou não. E aí eu disse que não, que ele estava em pedaços, que o corpo dele estava incompleto, porque naquele momento, naquele dia, faltava um braço e uma perna. Pelo que eu tinha entendido, era só isso que faltava. Agora já não falta mais, quer dizer, agora está completo. Mas pelo que dizem, faltam as mãos, esta parte aqui ou a parte do pulso.
E aí ela chorou e me dizia que não, que porque Deus era tão injusto, que porque não tinha devolvido ele vivo, que ela o amava e que queria estar com ele. Mas ela naquele dia me disse, na verdade meu filho me disse naquele dia que ele disse, mamãe, estou me sentindo estranho. Ele me disse, me sinto como se fosse dar ruim. Merda, ele me disse. Ele disse que não sabia e que se sentia estranho. Então, naquele dia, minha nora tinha saído com a mãe dela, e meu filho entrou no quarto, ligou para ela e disse que a amava, que gostava muito dela e que ela se cuidasse. Que ele sempre ia cuidar dela, onde quer que estivesse. E minha nora perguntava por quê. E ele disse para ela que estava se sentindo estranho. Disse: "Não sei, me sinto estranho, me sinto mal, não sei por quê." Então, nesse dia, meu filho chegou do trabalho. Eu tenho outro filho mais novo, e ele chegou do trabalho. E ele disse: David, você me dá 5 pesos para colocar na maquininha de moedas? Então, meu filho tirou uns 14 pesos e deu para ele. E ele já saiu para as maquininhas. Foi nesse momento que ele saiu para as maquininhas, porque ele estava aqui dentro da minha casa. Quando ele foi às maquininhas, comecei a me sentir estranha e decidi ir com o João. Ele perguntou para onde e respondi: nas maquininhas. E foi aí que eu saí para as maquininhas. E depois de uns 10, 15 minutos foi quando vieram atrás dele. E o João só ficava me dizendo que naquele dia que estávamos lá nas maquininhas, ele me disse: mãe, você sabe que eu te amo muito, né? E eu disse: sim, João, joga. E ele disse: mas você sabe mesmo? Eu falei: sim, joga. Falei para ele: você já está perdendo. Ele respondeu: não, já estou ganhando. E eu disse: tá bom. Foi aí que vieram buscá-lo, quando meu filho estava jogado no chão e estavam algemando ele. Ele viu que eu estava jogando garrafas neles. Quando ele viu que me atiraram, gritou: já chega, mãe, não faz nada. Fica lá, já se acalma, ele disse. Mas meu filho já estava caído no chão e já estavam algemando ele. Durante a busca por Carlos, a senhora Liliana encontrou apoio e orientação nos coletivos de busca de Jalisco, cujos integrantes posteriormente seriam aqueles que localizariam os restos de seu filho. A seguir, uma delas nos conta o que aconteceu naquele dia em que fizeram a descoberta e destaca o árduo trabalho que realizam na busca por pessoas desaparecidas. Ela o encontrou com guerreiros buscadores. O pessoal de Guerreiros Buscadores encontrou meu filho no dia 7 de abril de 2026. Eles o encontraram em uma cova em Santa Santanita, nos balcões de Santa Santanita. Lá eles o encontraram no dia 7 de abril. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria de Jesus Macias Gonzalez. Sou do coletivo Guerreiros Buscadores de Jalisco. Me apresento nesse mês de abril em Santa Anita, foi o dia da descoberta. Em abril, em Santa Anita, foi encontrado o Carlitos. Não o encontramos no lado das sacadas de Santa Santanita, em um hectare muito grande. Essa descoberta foi feita porque encontraram um fêmur. Os anônimos nos disseram que estava lá no terreno. Conseguiram, nós nos localizamos. Com isso, recebemos mais denúncias anônimas. Nos disseram que havia mais pessoas lá. Disseram que a busca seria feita no dia seguinte, depois do enterro, porque já era muito tarde. No dia seguinte, fomos cedo de manhã com a promotoria, com o apoio de todos eles e do CNV local, para procurar corpos. Foi feita uma escavação de mais de 2 metros de profundidade e 4 de largura. Nessa escavação, tínhamos esperança de encontrar algo porque o anônimo nos garantiu isso. Foram encontrados no momento em que 4 sacolas e depois mais 4. Entre essas sacolas viraram 12, com mais 2 achados. Momento anônimo, 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 vamos procurar esse anônimo, o anônimo, esse momento anônimo, vamos procurar. Tristemente, vimos aquele corpo ensacado, que era uma criança e era o Carlinhos. Tristemente, naquele dia encontraram 12 sacos, 5 segmentos, porque estavam todos seccionados.
Após o achado do Carlinhos, nos informaram em outro dia que tinham encontrado os familiares. Os familiares nos contataram, a mãe, dizendo que estava muito agradecida porque não sabia onde encontrar o filho dela. Nós não sabíamos que era o filho dela. Mas ela se apresentou ao nosso lado, lá na cova, em Balcones de Santa Anita, agradecendo por termos encontrado ele. Nesse dia percebemos que era ele. Foi um dia muito triste para nós, porque eles não mereciam morrer assim, né? Infelizmente estão encontrando todos os corpos assim seccionados. Não encontramos o motivo, o porquê, né? Mas isso também não importa pra gente, o que importa é encontrá-los. Assim como buscamos os nossos, buscamos todos os outros também. Então eu digo, sabe, graças a Deus e a pessoa que denunciou aquele terreno, porque eu digo, eu nunca teria conseguido encontrar meu filho, porque eram 6 metros de profundidade e 25 de largura. Então eu digo, graças a Deus e à pessoa que denunciou, porque assim conseguimos encontrar, quer dizer, as integrantes do Guerreiros Buscadores conseguiram encontrar meu filho. Às vezes que nós fomos, nunca encontramos nada. Só uma vez, quando fomos para a Encarnação de Dias, foi lá que encontraram, mas já eram só restos calcinados. E acho que só reportaram no dia seguinte, porque no dia que encontraram já era tarde e era um terreno comum. Como barrancos, assim, tudo despovoado, sem casa, sem nada. Então já era noite e aí viemos para esse dia e acho que só reportaram no dia seguinte. E foi o único que encontrou o Mu. Das vezes que fui às buscas com eles, foi o único que encontrou a... Não encontramos mais. Bem, sobre essa descoberta veio a motivação para continuarmos procurando, porque ficamos muito tristes ao saber que ficamos surpresas que o menino tenha ido até lá. O menino era de Chula Vista, aqui em Jalisco, e foi encontrado muito longe daqui. E a admiração pela distância de onde ele desapareceu até onde ele saiu nos impressionou tanto que dissemos: pode haver mais pessoas de lugares ainda mais distantes, de mais longe, e também mais crianças pequenas da idade de Carlitos. Ainda não pedi uma missa para ele. Lá onde o encontraram, falei com o pessoal do ônibus para ver se eu podia ir, porque eu queria ir lá onde encontraram meu filho. Vi que o pessoal do ônibus foi muito gentil, disseram que eu podia ir me despedir do meu filho lá, para que ele não ficasse vagando ali. E eu fui, fomos naquele dia minha nora, meus 2 filhos mais novos e eu. E aí já... Quando fui, levei uma cruz para ele, levamos uma vela e colocamos para ele, rezamos e todo o grupo me ajudou a cantar para o meu filho ali. E naquele dia disse ao meu filho para ir embora, que não precisava estar ali, que não pertencia àquele lugar e que fosse descansar. Que ele voasse, ali não era seu lugar. O que eu mais desejava no meu coração, minha andorinha foi embora e me deixou sem rumo, desapareceu. Sobre o menino Carlitos, a senhora nos informa que tinham dado 2 meses a ela, porque não encontravam uma mão. Ela nos avisa que assim que entregarem o Carlitos, ela quer que estejamos presentes. Esse dia foi muito emocionante. Todos nós sentimos muito por a reação ao saber quem era e fomos rezar, cantar para ela. Ficar um tempo com a dor de cada um deles, que eram seus irmãozinhos e sua mãe.
Isso nos motivou muito. Foi uma grande tristeza. Uma grande tristeza, de verdade, eu digo para vocês, porque nós não vimos a descoberta, como deixaram, como encontramos, e com tão pouco tempo. Ainda não sei quanto tempo meu filho ficou nessas covas. Não sei quanto tempo, quer dizer, se desde que o levaram, que foi em dezembro, já o mataram e jogaram lá, ou se meu filho ficou um tempo ainda vivo, não sei de verdade, ainda não sei. Acho que tudo isso vão me dizer no IML, no dia em que me entregarem a certidão de óbito dele, quanto tempo ele tinha de evolução cadavérica. Se o encontraram com mais 3 corpos, quer dizer, era meu filho, e mais 3 corpos, eram 4 corpos ao todo. Bom, o que me contam é que quando a escavadeira está cavando, ela desce e quando sobe, sobe com um saco preto com restos humanos. Aí o saco se rasga e uma cabeça sai voando. E diziam que era uma criança bem pequena, que era uma criança. E me dizem que a cabeça que voou foi a do meu filho. Porque, bem, meu filho era muito magrinho, era muito. Não pequeno, porque já tinha 19 anos, mas sim pela forma dele, por ser muito magrinho, ele parecia pequeno. Então me dizem que elas gritavam que ele era muito pequeno, que era uma criança. E só quando viram, porque viram as costas dele e viram tudo dele, bem, aqui na etapa 18 de Chula Vista, onde as mães buscadoras de Guerreiro começaram a transmitir ao vivo. E diziam que era um rapazinho de 18 anos que estava, ou seja, ali sepultado em uma casa, na garagem. E eu fui porque pensei que era meu filho. E eu fui lá naquele dia para perguntar. Quando eu cheguei, estava com o pessoal de Guerreiro. E eu perguntei para um deles, falei, olha, é que eu estou procurando meu filho assim, assim, assim. E falei, ele tem 18 anos. Ele me perguntou, e que roupa ele estava usando? No dia em que o levaram, eu disse, ele estava com uma calça preta, uma camisa preta, uns tênis. Nike, brancos com vermelho, eu disse, e ele estava usando meias pretas. E ele já me disse, o que está aqui? Disse, esse aí está usando meias pretas. Disse, e ele está usando tipo uma calça de moletom, uma calça preta. Ele já me falou, se quiser esperar. Disse isso, mas acho que o rapaz já foi reconhecido pelos familiares. Então nos deixaram passar onde ele estava sendo desenterrado. Eles deixaram a gente entrar com minha irmã e familiares do rapaz. Quando passamos e vimos o braço dele e vimos a roupa dele. Foi realmente um choque, porque eu disse, é meu filho porque ali tem um tambor. Encontrei a calça do meu filho dentro de um tambor. Encontrei a calça que meu filho estava usando quando o levaram, e eu reconheci porque meu filho era daqueles que amarravam uma fita e amarrava a calça de lado. Então essa calça estava assim, ali, e eu disse, é o meu filho. Então, quando começaram a desenterrá-lo, a moça me disse que tínhamos que sair porque o IML já tinha chegado. Ela me disse para que terminem de desenterrá-lo, pois enquanto faziam isso, a pele dele se soltava. Porque o rapaz já estava sepultado ali há 22 dias. Então, quando o tiraram, quando cheguei ao Ministério Público e tudo, eu me aproximei do MP e disse, olha, depois que eu procuro meu filho, foi assim que eu disse, mas quero saber se quem está ali é meu filho. Ele falou, não se preocupe, agora quando o tirarem, quando ele já estiver completamente fora, vocês já podem passar para vê-lo. E aí já para reconhecê-lo. E eu disse sim. Então, quando já ele foi desenterrado por volta das 7 da noite, 7h20 da noite. Quando estavam desenterrando ele, o pessoal do IML me ligou e disse para eu me apresentar. Foi assim, no dia 9 de abril que me apresentei no IML. Então, assim que desenterraram o rapaz, a mãe entrou e o reconheceu. Então, realmente foi um impacto, porque eu nunca na minha vida tinha visto um corpo assim enterrado que precisasse ser retirado, e ver a mãe, principalmente ver como a mãe estava destruída e chorando, e que o pai e o cunhado dele estavam desenterrando porque, sem saber, era na verdade o filho do Senhor.
E foi a única vez que vi uma pessoa, quer dizer, que vi um corpo, na verdade, que vi um corpo assim, completo, mas já morto. Naquele dia, eu disse à promotoria que aquela calça era do meu filho. A calça do meu filho estava ali e me disseram que o CMFO ia levar para analisar, mas nunca levaram porque a calça ainda está lá. Quando acharam meu filho, perguntei ao pessoal de Guerreiro se ele estava com seus pertences, como tênis, calça e camiseta. Me disseram que não, que meu filho foi jogado completamente nu. Então eu quero acreditar que a calça que está lá era mesmo dele. Hoje, o único desejo da senhora Liliana é poder recuperar os restos de Carlos para lhe dar uma despedida digna. No entanto, a espera virou um novo sofrimento para seus familiares. Enquanto o tempo passa, ela e sua família carregam um luto silencioso e, ao mesmo tempo, uma luta constante contra a burocracia e a falta de ação das autoridades que há 2 meses mantém em pausa a entrega de seu filho. Eu fui fazer o exame de DNA no dia 17 de dezembro. Fizeram o meu no dia 17 de dezembro. Então penso que também estão com ele lá para poder fazer o exame. E não fazem nada, ou seja, ainda não fizeram o exame. Eu vou lá e me dizem que ainda não chegou, que eu vá uma vez a cada 15 dias, para não ficar indo a cada 8 dias ou a cada 3 dias. Que se eles tiverem alguma coisa, eles vão me avisar. Mas me deram um número de telefone para o qual eu mando mensagens e eles visualizam, mas não me respondem. Se eu não for, eles não falam nada. Na sexta-feira me informaram que o confronto já havia chegado. O confronto foi feito nas partes tatuadas do meu filho, nas partes que já estavam reconhecidas, e nas partes que não estavam reconhecidas não fizeram nada. Então eu digo, de que adianta terem feito nas que já estavam? As partes que já têm tatuagens? Sim, por isso me avisaram que meu filho estava lá, por causa das tatuagens dele, né? Então eu digo, por que fizeram nessas partes e não nas que não têm tatuagens? Então era melhor que tivessem feito na parte que não tem tatuagem. E nas que tem tatuagem não, porque para quê? Se já estava reconhecido. Na verdade, eu diria para a promotoria e para todas as autoridades que façam o seu trabalho e que tenham mais, que haja mais segurança, porque a criminalidade comum já existe. Que não dá nem para sair porque levam tantos rapazes. Que já tem 5 rapazes desaparecidos em menos de 2 meses. E só meninos de 14, 15 anos, 13 anos, até uma menina de 13 anos, eles levaram. E que não acreditem em mensagens recebidas pelo TikTok, Messenger ou Instagram prometendo emprego e pagamento. Não, eu digo que nada disso está certo. Não, porque eu tenho 2 filhos mais novos, uma menina, uma moça de 17 anos e um de 14. E para o meu filho, né, o de 14 anos, também ofereceram trabalho e disseram para ele ir trabalhar lá, que iam pagar bem, que não sei o quê. E meu filho disse que não. Quer dizer, porque meu filho está vendo tudo o que estamos passando com o irmão dele. E ele não. Ele logo bloqueou o número que mandou mensagem para ele dizendo para ir trabalhar lá. Não, mudou demais. Mudou demais a minha vida porque, bom, não acho que me ajudou a viver sem meu filho. Porque conforme os dias passam, mais eu sinto falta dele, mais eu preciso dele aqui comigo. E pois tem dias que eu não aguento e falo com ele e digo, ai, tá vendo? Não. Você devia ter ido com a Lupe e ficado na casa dela. Mas como dizem, tudo acontece por uma razão e talvez Deus já o quisesse com ele, não sei. Tenho muita ansiedade e fico estressada. Eu me desespero muito rápido. A ansiedade é o que mais me atinge à noite. Às vezes, tipo, outro dia eu fui parar na Cruz Verde por causa de uma crise de ansiedade muito forte. E a médica de lá me disse que eu precisava me acalmar, que era sintoma de coração partido. Foi o que ela me disse. Ela me disse, é sintoma de coração partido. Disse que essa ansiedade e que eu precisava ficar tranquila. E me receitou um remédio para eu tomar. Mas eu não quero ficar tomando remédio porque pelo menos me incomoda ter que tomar medicamentos e tudo isso. E
Eu não quis tomar. O pai dela já tinha... Bom, tem. Ele está desaparecido há 14 anos. Eu não sei nada sobre ele. Não sei nem para onde ele foi. Eu tenho 3 filhos dele. Um dia ele simplesmente sumiu e nunca mais voltou para casa. Nunca mais tivemos notícias dele. Ligamos só uma vez e uma mulher atendeu, dizendo para eu parar de procurá-lo porque ele já morava com ela. Não sei se era verdade, pois ele nunca mais voltou nem procurou a filha. Eu pedi a Deus e dizia para Deus que me trouxesse meu filho de volta, do jeito que ele quisesse. Eu dizia: Deus, me dá meu filho, devolve meu filho para mim. Como o Senhor quiser, do jeito que quiser me devolvê-lo. Ele não me devolveu da melhor forma que eu teria querido. Que eu teria querido meu filho vivo, bem, e que ele estivesse aqui com a gente. Mas, bem, não, quer dizer, eu sim agradeço a Deus e digo obrigada a Deus, porque o Senhor me devolveu ele e não fiquei tantos anos procurando como outras mães, que estão há anos procurando por eles e que até agora ainda não os encontraram. Porque há várias pessoas dos coletivos que estão há anos procurando seus filhos e, pois é, não encontraram. E me dizem: olha só, que sorte a sua que você não demorou tanto. Talvez eu não tenha procurado meu filho por tanto tempo, mas o pouco que procurei pareceu uma eternidade. Hoje, olha, até hoje tem sido uma eternidade para mim. Quer dizer, porque eu já não o vejo, já não o ouço. Todos os dias ele me pedia para comprar um pão com um pouquinho de café de manhã. Ou que eu fizesse o arroz doce dele e tal. Digo, e agora? Já não? Já não. Já não o tenho aqui para me dizer. Se você quiser aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é correu@ppmistério.com.mx e também pode me escrever nas minhas redes sociais, onde você me encontra como Pepe Mistério.